Mateus capítulo 5, de 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É o verso 16, Sermão do Monte, o capítulo 5, Jesus ensina sobre qualidades, virtudes de quem pertence ao reino de Deus. E agora ele aponta para os discípulos de Jesus e fala: olha, essas virtudes precisam estar em vocês. E ele usa figuras como o sal e a luz para representar a função dos seus seguidores neste mundo. A expressão sal e luz, esta metáfora, esta figura que é utilizada, é para mostrar a função da igreja na terra. É para mostrar a função dos seguidores de Jesus neste mundo. Jesus está expondo aos discípulos o sermão do reino dele. Ele é o rei. Ele está ensinando sobre o seu reino. E agora então ele trata destas funções que falam do propósito do crente, que é o bem-aventurado neste mundo, neste reino. Ser sal e ser luz consiste em qualidades essenciais dos cristãos. O cristão é sal, o cristão é luz. O discípulo dele recebe esta figura dele mesmo para comunicar algo, para mostrar aos discípulos algo. Estas figuras metafóricas, elas podem ensinar o papel do crente. Elas podem ensinar as consequências disso, caso a gente se omite em realizar esta função, em assumir estas figuras que Jesus está falando. Há consequências. Também neste ensino é possível ver o que isso gera no mundo em que os discípulos de Jesus estão. Onde os discípulos de Jesus estão? O que acontece onde eles estão neste mundo? Bom, eu separei 5 breves lições, e a primeira delas é que o nosso papel é ser sal para conservar. Em primeiro lugar, Jesus diz: vocês são o sal da terra, e o sal serve para conservar. Olha, quando Jesus diz isso no verso 13, esta expressão mostra a função dos discípulos nesta vida e neste mundo. Eles não são o sal da própria igreja. Eles não são o sal do céu ou das regiões celestiais. Jesus diz que eles são o sal da terra neste mundo. O crente deve cumprir o seu papel como sal neste mundo e não retirado dele. Porque o sal traz influência. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o principal papel do sal nesse texto. No mundo antigo, o sal não servia apenas como tempero, para temperar. Eu fiz assim, mas hoje se faz assim, né? O sal não servia só como um tempero para dar gosto. O sal tinha um papel de conservar, de evitar a decomposição em alimentos. O sal era a geladeira do mundo antigo. Ele servia de antisséptico para as carnes maturadas, os produtos, os cozimentos, para que estes alimentos fossem preservados e não apodrecessem, não estragassem. Então o sal, ele evita a decomposição. Este era o papel principal. Bom, por isso,
quando Jesus olha para os discípulos e está ensinando sobre o seu reino, fala das bem-aventuranças, que são virtudes que devem ser encontradas nos discípulos. Ele diz: vocês estão num mundo em decomposição. Então sejam o sal da terra. Jesus afirma que os seus seguidores são agentes de conservação. Num mundo em corrupção, em degradação, Jesus está apontando pela própria obra dele na vida dos discípulos. Porque sem Jesus, os discípulos estavam em degradação do pecado, em depravação em todas as áreas da sua vida. Tudo estava deteriorado, tudo estava estragado. Então Jesus aponta para a obra que ele fez na vida dos discípulos. Transformou mortos em vivos, e não mortos vivos, mas mortos que agora têm uma nova vida. Esta é a obra de Jesus. E isso deveria influenciar a função deles como membros do reino de Deus, como agentes deste reino, como discípulos de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero lembrar Efésios, texto do apóstolo Paulo, Efésios 2, versículo 1 a 5, onde Paulo lembra a nossa condição sem Cristo. É uma condição de deterioração, é uma condição de morte e degradação. Sem Cristo estamos perdidos. Efésios 2, de 1 a 5 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Preste atenção no versículo 3. Era assim que estávamos, deteriorando. Quando Jesus chama os discípulos de sal da terra, ele também afirma a sua obra na vida daqueles homens, que evita a degradação por causa do pecado. O versículo 3 ainda diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ser sal da terra não é uma agenda que a igreja faz. É a obra de Cristo na vida dos discípulos, que traz da degradação da morte espiritual e da depravação total de pensamentos e atitudes, da vontade da carne, para uma nova vida. Por isso, esses que foram alcançados por Cristo devem agir neste mundo. Estes são os crentes que fazem diferença neste mundo. Não é um programa eclesiástico. Não é apenas algum tipo de conduta moral, é mais do que isso. Envolve a obra de Cristo, salvífica na nossa vida, neste mundo. Segundo lugar, além de sermos sal para conservar, Jesus usa a segunda figura. Nós somos luz para iluminar. No versículo de número 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E é interessante, porque é óbvio que a luz serve para iluminar. Segue a confirmação da promessa do que Jesus faz na vida dos seus seguidores. Porque os discípulos não são luz própria. Embora aqui Jesus afirme: vocês são luz do mundo. É o que Cristo fez na vida dos discípulos que faz deles luz. Olha, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Ele vai repetir isso em João 12, versículo 46. Eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda no escuro. Jesus é a luz.
E a luz tem o propósito de iluminar. Os seguidores de Jesus não possuem luz própria. Não é algo produzido por eles. Você não é uma estrelinha lá no céu. E as estrelas não refletem a sua luz aqui da terra. Você só é luz no Senhor, em Cristo, na obra dele. Jesus é a fonte de toda a luz. Nós somos transmissores dessa luz. No Evangelho de João, no capítulo 1, quando João vai anunciar a vinda de Jesus no mundo, no versículo 4, João diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, o verbo. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Opa, nossa condição. Nossa condição era de trevas. Cristo manifestou a sua luz nas trevas. Versículo 5 ainda de João 1, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9 de João 1, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Jesus é a luz do mundo, que alcança homens e mulheres nas trevas para fazer deles luz. É a obra de Cristo na vida dos seus seguidores. A figura utilizada é o que Cristo faz em relação a nós, os discípulos de Jesus. Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo está estimulando a vivermos a vida cristã imitando a Cristo. Capítulo 5, Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, e façam isso amando como Jesus amou. No versículo 8 de Efésios 5, Paulo vai dizer assim: outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quem anda com Cristo não anda nas trevas, anda como filho da luz. Mas tem muita gente dentro da igreja, erguendo a voz, se emocionando, participando de atividades, mas que na sua vida comum, nas suas decisões, procura as trevas para se comparar, para se equiparar, para proceder. Deus resplandece sua luz em nós. São as virtudes dele nos crentes. A luz é atributo de Deus e que é compartilhado com os seus seguidores, os seguidores de Jesus, nos remindo das trevas, nos tirando nas trevas. Efésios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo ainda diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo vai dizer, não andem como as trevas, andem na luz. E o fruto da luz, como filhos da luz, é bondade, justiça e verdade. Vós sois a luz do mundo, porque a luz de Cristo nos alcançou. A verdadeira luz vinda ao mundo ilumina todo homem, rompeu com as trevas, nos tirou do estado das trevas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro vai falar da essência da igreja. E olha o que Pedro vai falar sobre a comunidade sacerdotal da igreja, a comunidade de Cristo. Vós, porém, sois, 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos tirou, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz de Deus nos alcançou, sal para conservar. Venceu com a podridão do pecado e a degradação do pecado. O sal, a luz nos iluminou, devemos iluminar também. Agora vem uma terceira característica que eu gostaria de destacar. Um caráter negativo da função. E essa é a minha divisão. Se Jesus está usando figuras como o sal e como a luz,
o sal que conserva um mundo em degradação, a luz que serve para iluminar as trevas, onde há trevas. Há um caráter negativo desta função. Porque, como eu disse, o cristão é chamado para ser sal no mundo em decomposição. Porque foi neste mundo em decomposição e depravação que ele foi encontrado por Cristo, chamado por Cristo, salvo por Cristo. Um mundo em decomposição e um mundo em trevas. A função dos discípulos não é para um ambiente perfeito. A função e o chamado dos discípulos de Jesus não é para iluminar somente onde está claro, ou para salgar onde já está preservado, mas é um chamado em meio a um mundo em depravação, em decomposição, em ruína e em trevas, cegueira total. Na cosmovisão bíblica, na maneira da Bíblia nos mostrar as coisas reveladas, a queda, o pecado de Gênesis 3, promoveu deterioração de tudo e de todos. Um estado de putrefação pelo pecado, de morte. Foi isso que Deus anunciou no Jardim do Éden. No dia em que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerás. Também a Bíblia nos ensina sobre a cegueira de que este mundo vive. Em completa escuridão, tateando, perdido. Jesus, pregando para Nicodemos no Novo Testamento, em João 3,19, vai dizer: o julgamento é este, Nicodemos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O nosso chamado, a nossa função como os discípulos de Jesus, como alcançados por Ele e pertencendo ao reino dEle, é de ser sal e luz. Sal no mundo em deterioração, luz no mundo em trevas. Neste cenário negativo, o crente, o discípulo de Cristo, deve cumprir a sua função de ser sal e de ser luz. Neste mundo deteriorado, o papel do discípulo de Cristo é ser sal da terra, conservante para retardar a corrupção moral e espiritual, porque ele prova isso de Cristo na sua vida. Onde ele está, ele age dessa forma. A principal maneira da igreja fazer diferença no mundo não é sendo igual a ele, é sendo completamente diferente. Este é o papel do sal. O sal impede, em primeira instância, a degradação em nós mesmos. Por isso nós lutamos como sal da terra, nós vivemos como sal da terra. Porque o sal impede, em primeira instância, a degradação e a podridão do pecado em nós mesmos. E nós recorremos a Cristo, que nos santifica, que nos justifica. É na justiça dele que encontramos retidão e verdade. Mas em segunda instância, o sal também impede a degradação no mundo onde estamos. Porque o cristão age como discípulo do reino. Ele é movido pelo caráter de Cristo neste mundo. A luz do mundo, como discípulo, também deve ter o papel de esclarecer, de revelar e de mostrar. A luz serve para isso. Mostrar a vontade de Deus, mostrar o caráter de Deus, mostrar a palavra de Deus. O cristão faz isso não apenas pregando, mas com sua vida. Ele é luz do mundo. Dissipando em um mundo que está em trevas, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Agora preste atenção. O papel da luz é reprovar as trevas. Olha, em João 12:35, na parte final, Jesus vai dizer assim: e quem anda nas trevas
não sabe para onde vai. Certa vez um filósofo importante ia dar uma palestra em Londres e ele estava atrasado. Acordou tarde, dormiu no hotel, acordou tarde, ele saiu atrasado. Então ele sai correndo do hotel para ir até o lugar onde ele daria a palestra, a conferência. E ele sobe na carruagem e grita com o cocheiro: rápido, depressa, vamos, vamos. Então o cocheiro grita com os cavalos: eia, vai, e a carroça começa a andar em alta velocidade, e após ele arrumar as suas pastas, alguns papéis que tentam voar, ele percebe: epa, você está indo para o lado errado. E o cocheiro diz: você só me pediu para ter pressa, não me falou o lugar. Às vezes nós temos muita urgência, e o mundo anda assim. O mundo anda com urgência, com pressa, com correria. O mundo tem pressa de resolver as coisas, de chegar a lugares. Mas quem anda nas trevas, como diz Jesus, não sabe para onde vai. João 12:35. A obra da luz reprova as trevas. E reprova aqueles que andam perdidos. Não é papel da igreja andar na escuridão. Nós somos a luz do mundo. Porque a luz nos alcançou. Não ande nas trevas, jovens. Há ambiente de trevas que não estão sendo acusados pela luz, porque o seu comportamento é esconder essa luz. E daqui a pouco a gente vai falar disso. O papel da luz é reprovar as trevas. Efésios 5:13. Paulo diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Perdi o controle remoto no sofá da minha casa certa vez. Quem já foi na minha casa sabe que a gente tem um sofazão. A gente comprou um sofá que cabe todo mundo deitado. É bem legal. E ele caiu lá e aí ficou difícil. Tinha que procurar, não achava. E aí eu me deitei no chão, peguei a lanterna do meu celular e coloquei luz embaixo do sofá. Ergui ele um pouco, coloquei a lanterna embaixo do sofá. Encontrei 3 Hot Wheels, o controle remoto, um chips e 2 canetas. É assim que a luz faz. A luz mostra o que está escondido nas trevas. Se há sujeira, mostra também. É isso que a luz faz. Este ponto da igreja, esta função da igreja, tem este caráter negativo, porque é função reprovar um mundo em deterioração. É função da igreja reprovar as trevas. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5:13. Mas tem um texto que eu quero que você abra na sua Bíblia, de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Por favor. Capítulo 2 de Filipenses, a carta de Filipenses é uma carta estimulante. O apóstolo Paulo estimula a igreja de Filipos a prosseguir na fé, a desenvolver a vida espiritual, a crescer no Senhor, a confiar e ter perseverança da vida eterna, desenvolver a salvação. E no versículo 15 de Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz: para que vos torneis. Eu vou esperar você abrir, Filipenses 2,15. Eu falei muito rápido. Filipenses 2,15. Olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Lindo esse texto. Observe que Paulo vai dizer: se tornar irrepreensível é alguém que não precisa ficar sendo chamado a atenção, não precisa ser corrigido o tempo inteiro. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa madura. Sinceros, porque se apresentam diante de Deus assim. Filhos de Deus inculpáveis por causa da obra de Cristo. A obra de Cristo nos garante isso. A sua justiça é imputada a nós,
a sua redenção. Diante de Deus, não podemos ser acusados e culpados por causa da pessoa de Cristo. Só que preste atenção o que esta obra faz em nós. Essa obra também nos torna sal e luz. Porque estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual, como luzeiros do mundo, manifestamos a direção certa. Luzeiro aqui não é apenas uma luz, mas é uma referência à estrela. O mundo antigo se orientava por navegação, mapas, direção, pelas estrelas. Então eles dirigiam as suas cartas náuticas, os seus mapas terrestres, por orientação dos luzeiros. Eles olhavam e sabiam onde era o sul, onde era o norte, que direção tomar. No meio de um povo corrupto e perdido. Nosso chamado é para apontar muito bem o lugar certo. Somos os filhos inculpáveis de Deus por causa da obra de Cristo. Desfrutamos deste papel. Não podemos negligenciar neste mundo corrupto e pervertido. Quarta instrução desta figura que Jesus nos dá, e agora eu quero convidar você a voltar para Mateus 5, e nós vamos voltar lá para o versículo 13. Porque no versículo 13 Jesus diz, vós sois o sal da terra, mas o versículo 13 diz assim, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Em quarto lugar, há uma advertência para não sermos negligentes com a nossa função. Há uma advertência de Jesus, quando ele usa a figura do sal e da luz. E essa advertência é para não sermos negligentes. E aqui, irmãos, está o centro desta passagem. Os discípulos têm a função de ser sal e de ser luz, mas eles podem negligenciar isso, onde é preciso. E é preciso neste mundo caído. Se o sal perder as suas qualidades minerais, sua salinidade, o sal se torna inútil. Serve para ser jogado fora. Se o crente perder as suas qualidades espirituais, se o crente não apresenta qualidades espirituais, e aí eu volto a dizer sobre qualidades espirituais, se você voltar do versículo 1 ao versículo 12 de Mateus 5, você encontrará algumas dessas qualidades do reino, que são as bem-aventuranças. Se o crente perde qualidades espirituais, ele se torna inútil e não tem influência e função neste mundo. Ele não consegue evitar a deterioração e a corrupção deste mundo caído. Ele se torna inútil. Quanto à luz, temos duas advertências. A primeira advertência é versículo 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade que foi construída no alto de uma colina. Não dá para esconder. Não dá para apagar. Está falando quanto à natureza de ser crente. Quanto à natureza daqueles que foram alcançados pela luz. Chamados das trevas para a maravilhosa luz. Aqueles que andam em Cristo. É uma questão de natureza. Não dá para esconder uma cidade que está no alto de uma colina. Todos a verão. Não dá para passar despercebido sobre ela. Não dá para esconder. Mas na vida cristã, muitas vezes, essa cidade parece uma cidade deserta e fantasma. Passou por um período apocalíptico. Como um jogo de videogame, onde a cidade não tem mais vida. A outra advertência, a segunda, está no versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Irmãos, alqueire é um utensílio de medida
medida de cereais. O mundo antigo usava essa medida, uma vasilha de medida para cereais. É bem provável que ela feita de seixos muito bem traçados, ou passado barro para vedação e poder usar como medida de cereais, ele pudesse esconder luz, reter luz, impedir que a luz passasse por ele. Quando Jesus fala, não se acende uma candeia, uma lamparina, para poder esconder a luz. Fala também da função do crente. Porque o crente pode criar dificuldades, empecilhos para irradiar sua luz. O crente pode colocar alqueires diante daquilo que precisava ser resplandecido. Mas ele cria empecilhos, esconde essa luz. Uma outra característica destes empecilhos é impedir que a luz irradie. Os motivos podem ser variados, mas isso pode acontecer como o apóstolo Paulo nos ensina. Eu citei muito Efésios 5, porque Efésios 5, Paulo está falando de sermos luz. E no versículo 11, Paulo diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você pode me perguntar, como esconder a luz debaixo de uma alqueira? Como impedir a luz de Cristo em mim? Como deixar de irradiá-la? Sendo cúmplice das trevas. Validando obras das trevas. Validando aquilo que é reprovado por Deus. Ser cúmplice é ser participante. O cúmplice de um crime, ele participa de alguma forma dele. Ou participa por omissão, ou ele participa por desvencilhar com mentiras, participando, dando desinformação. Ele se torna cúmplice de várias formas. Ser cúmplice é ser participante das obras infrutíferas das trevas. É um bom exemplo de como colocar uma lamparina embaixo de um alqueire. Jesus nos dá a advertência. Cumpramos o nosso papel. O papel pelo qual Ele nos chamou. O qual Ele fez em nossa vida. Sal para salgar. Luz para iluminar. Por isso o sal deve cumprir suas funções salinas. Não deve ser insípido. Versículo 13. Deve influenciar contra a degradação e corrupção do pecado. A luz tem o propósito de estar no lugar adequado. Não embaixo do alqueire, mas no velador, no lugar principal da casa, para jogar luz onde as trevas e mostrar sujeiras, mostrar obstáculos, revelar um mundo caído. O discípulo precisa cumprir o seu propósito no lugar onde ele foi colocado. O versículo 15 diz, no velador, e ele alumia todos que se encontram na casa. Nós falamos de 4 aprendizagens. Ser sal para evitar a degradação, ser luz para iluminar, o fator negativo da nossa função no mundo caído, no mundo em trevas, mas também uma advertência de não negligenciarmos a nossa função. Mas agora eu gostaria de encerrar com o propósito dessa função. O propósito da função de ser sal e o propósito da função de ser luz envolve a glória de Deus. O versículo 16 é uma conclusão clara do que Jesus espera dos seus discípulos. Jesus olha para os seus discípulos no versículo 16 e diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam e vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Brilhe, mostre para os homens. É engraçado algumas pessoas dizerem que não precisam provar nada para ninguém, que não precisam mostrar nada para ninguém. É arrogante isso. A igreja precisa.
Se tem algo que a igreja precisa é revelar a Cristo, mostrar a Cristo, pregar a Cristo, viver a Cristo. A igreja precisa fazer diferença. Num mundo em deterioração, a igreja não se comporta como o mundo. A igreja irradia luz. E aqui agora, no versículo 16, vai ser a primeira vez no Sermão do Monte que Jesus vai fazer menção a uma coisa muito importante: a nossa relação filial com o Pai Celestial. Ele vai chamar Deus de nosso Pai. Não Pai apenas dele, mas uma relação filial com este Deus que enviou Jesus, a fim de que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus, Pai das luzes. Por isso Paulo lá em Efésios 5 vai dizer: andai como filhos da luz. O breve catecismo de Westminster, um material simbólico da nossa igreja, tem uma pergunta: qual é o propósito do ser humano? Qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Jesus ordena: brilhe a vossa luz, mostre aos homens, iluminem a todos, porque assim o Pai Celestial de vocês será glorificado. A nossa função envolve a glória de Deus. Ser sal da terra, ser luz do mundo, compromete a glória de Deus, envolve a glória de Deus e é para a glória de Deus. Por isso, não negligencie esta função da qual Cristo nos ordena. Isto envolve testemunho diante dos homens. O versículo 16 diz: diante dos homens, para que eles vejam. Olhem para a história da igreja. O que os incrédulos viram em Atos dos Apóstolos? Eles viram o Evangelho alcançando perdidos, salvando, não apenas judeus, mas gentios. O Evangelho sendo pregado com autoridade e poder que vinha do céu. Isso envolve o nosso testemunho, irmãos. Jesus está preparando os discípulos no Sermão do Monte e nos prepara também. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 12, Pedro vai olhar para a igreja e instruir assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Os gentios eram os estrangeiros, mas esse termo também significa os estrangeiros incrédulos, aqueles que não conheciam a lei, a palavra de Deus, as escrituras, muito menos a Cristo. Então, olha, Pedro está dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Observe que as boas obras aparecem aqui como resultado da função. Na minha função, eu testemunho daquilo que Deus fez em mim. Acabou com a degradação do pecado. Por isso eu sou sal no mundo. Rompeu com as minhas trevas. Eu não ando perdido. Sei para onde eu vou. Posso ser um luzeiro apontando para a verdadeira luz do mundo. Estas boas obras glorificam a Deus no dia da visitação. É isso que Pedro diz. Para que as vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. O propósito da transformação da morte para a vida, regeneração, não mais de obras mortas, mas de boas obras em Cristo. Vejam as vossas boas obras. É o resultado da salvação, irmãos. Vejam aquilo que Deus preparou para que vivêssemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No mundo em putrefação,
Nós só precisamos do que Cristo fez por nós. Testemunhar e viver isso. Porque fomos alcançados da degradação para uma nova vida. Saímos da morte para a vida. No mundo onde a proliferação do pecado, da degradação do pecado, Cristo nos chama como agentes de conservação. No mundo em trevas, perdido, longe de Deus, sigamos como o lema de João Calvino na torre da igreja em Genebra. Post tenebris luz. Depois da escuridão, luz. Depois das trevas, luz. Este é o chamado da igreja. Uma igreja que é vista por transmitir a luz de Cristo no melhor lugar, no alto da colina, no velador, onde nós fomos colocados para cumprir o nosso chamado. Estas figuras, sal e luz, podem ser tratadas como metáforas, mas que apontam para uma realidade e nos coloca diante da glória de Deus, para cumprirmos a nossa função de glorificá-lo e exaltá-lo. Vivamos assim. Sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.